Quem é você? Bom, eu sou Renato Rocha Miranda, fotógrafo, quase há 30 anos. Tive a sorte, assim, o privilégio, né, de acompanhar todas as fases pelas quais a fotografia passou nesse tempo todo. Comecei com filme, fiz a migração para o digital, trabalho até hoje com a digital e hoje também tenho feito bastante trabalho com os celulares. Foi uma sorte o Renato, meu xará, ter me encontrado aqui, que a gente está no meio da viagem da primeira expedição com celulares no mundo, a Brasil Gigante. 9.000 quilômetros já rodados pelo Brasil, totalmente feito com os celulares. Eu trabalho com internet desde 2006, produzindo conteúdo original também. Então me sinto muito feliz de estar podendo viver nessa época e ao mesmo tempo também muito em contato com a ansiedade que as mídias sociais e a própria fotografia também gera nesse tempo todo. Você teve praticamente 4 mudanças na sua vida. Bom, eu era programado para ser um engenheiro, né? Eu fiz engenharia civil na PUC e tive uma educação assim no Santo Agostinho, então também tenho esse conhecimento desse privilégio num país como o Brasil, onde a educação é tão esquisita assim, né? Talvez a pior das Américas e uma das piores e mais caras do mundo. Sempre gostei também do aspecto matemático e físico, achava que aquilo era uma forma interessante de ver o mundo, mas dentro da faculdade de engenharia eu tive contato com essa visão mais cartesiana que eu trago comigo até hoje mesmo dentro da fotografia. Ela me marca uma decepção muito grande assim, que o que eu via na faculdade não era exatamente o que eu via no trabalho. A engenharia ela está toda compartimentada, então era uma coisa que não tinha muito desafio. Já vinha também mostrando um pouco de um TDAH aí, um transtorno de déficit de atenção, de você já não querer muito terminar o que você está iniciando, né? Muita iniciativa e pouca acabativa, e já querer abandonar aquilo ali e falar assim, não tem tanto desafio assim, vamos embora para outra coisa. Isso também me acompanha até hoje, foi fruto de muitas crises de ansiedade que eu já tive. Abandonei a engenharia, eu ganhei uma enciclopédia do meu pai em 1970, textos absurdos com imagens incríveis da Life. Eu ficava vendo aquelas imagens, essas imagens me chamavam muita atenção, eu queria estar ali, eu não sabia ainda a ideia que tinha um fotógrafo que faria aquilo e tal. E aí decidi ir para a fotografia. Depois de um tempo entrei na Rede Globo, fiz também carreira lá, 16 anos como fotógrafo, a chance de viajar pelo mundo todo fotografando, também em contato com um estresse absurdo de trabalhar numa das maiores empresas de comunicação do mundo. Também larguei a fotografia, montei um estúdio fotográfico durante 10 anos, o Criadouro Carioca, era um estúdio diferenciado, onde eu colocava as minhas ideias em prática. E também larguei o estúdio recentemente para viver essa vida nômade. Estamos hoje com a Brasil Gigante, viajando pelo Brasil todo, e se desapegar também da câmera tradicional, que era também um escudo muito forte. O fotógrafo também usa a câmera um pouco para deixar o fetiche da ferramenta ser maior do que o próprio fotógrafo. E com o celular é exatamente o oposto. O fotógrafo se revela de uma forma muito intensa. Acho que foram 4 grandes abandonos, assim, desapegos. Não sei se abandono é a palavra certa, porque vem carregada de uma carga negativa. Mas 4 desapegos de situações assim de vida, mas também grandes desapegos de ferramentas que o fotógrafo também usa bastante. Você falou do TDAH. Como é que você convive com isso e como é que isso pode não chegar a uma depressão? É ainda um dos grandes dilemas da minha vida, mas de cara aqui eu já falo que eu sou extremamente orgulhoso, feliz de ter essa condição. Foi muito difícil porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. Parece que eu estou falando de um alienígena, né? Mas não é assim. Mas é uma mente completamente diferente. Como eu só tenho a minha mente, eu não tenho como me comparar com outras pessoas. O TDAH ele é meio disruptivo, até porque o comportamento dele mesmo é a essência da disrupção. Minha mente tem inúmeras ideias o tempo inteiro, eu penso o tempo inteiro, isso foi um gatilho para disparar as severas crises de ansiedade. A partir do momento que eu entendi o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo comigo e quais eram as formas de conviver com aquilo, foi como muito mais fácil, muito aliviado. Depois dessa descoberta, como eu fiquei mais tranquilo. Mas era muito frustrante porque eu não me via num grande número de pessoas e também num ambiente tradicional de trabalho. Eu gostava de mudar o tempo inteiro, queria novos desafios e tal. Era um cara irrequieto, muito esquecido, muito distraído. Eu brinco até que eu falo, não, eu não sou distraído. Eu estou prestando atenção em detalhes que ninguém presta. Mas acho que essa capacidade de se concentrar profundamente num determinado assunto me deu também um diferencial. Então eu passei a me cercar também de pessoas que pudessem compensar esse desequilíbrio. Eu não acho nenhum desequilíbrio. E eu vou contar um caso que foi a chave, uma pequena iluminação. Numa reunião dessas que grandes departamentos de empresas fazem, mas tinha um jogo que você fazia, era um quadrante, e que você respondia algumas perguntas e de acordo com as respostas, você desenhava um polígono nesse quadrante. A pessoa média, ela tem esse quadrante
quadrado exatamente no meio, ali, ligeiramente deslocado. Quando o cara levantou, o quadrado estava totalmente no lado da criatividade. E aí estava todo mundo rindo, aí o cara falou assim, olha, rir dessa situação é o sinal que a empresa está indo mal. São esses caras que mudam a perspectiva, a ideia da empresa. São esses caras que têm ideias geniais. O problema é que as grandes empresas colocam esses caras para ficar fazendo as paradas modorrentas, sem graça, sem nada e tal. Aí eu falei, porra, tá aí, eu beijei, o cara falou assim, muito obrigado, cara. Eu vi anjos descendo. Aí surgiu o caminho para me não frustrar mais, aceitar realmente e talvez me associar a pessoas cujas habilidades sejam exatamente colocar aquilo em ação. E aí foi nesse momento assim que eu comecei a ver que realmente o meu caminho talvez não fosse dentro de uma grande organização. É o grande problema das grandes organizações agora, é essa dificuldade em se mover rapidamente. Então durante muito tempo vinha essa dificuldade de me adaptar a alguma coisa em que jamais poderia, geneticamente, eu vou morrer assim. E muitas vezes achavam que era uma sacanagem, que eu não queria mudar, mas era muito difícil porque eu sempre achava que a culpa era minha. Demorou muito para você perceber que esse seu problema seria assim, uma grande solução? Sim, demorou muito, mas eu acho que demorou o tempo que deveria ter demorado. Porque é difícil você identificar, né? Você só se vê ali, você não consegue pensar como outra pessoa. Então é muito difícil. E as outras pessoas pensam completamente diferente de você. As crises de ansiedade me levaram a descobrir isso. Essa velocidade no pensamento, ela facilmente atinge altas rotações e o motor acaba explodindo, né? Ou então você fica girando em altas rotações o tempo inteiro e aquilo começou a me prejudicar fisicamente, socialmente. Eu comecei a me isolar, comecei a ter dificuldade no trabalho, eu mesmo comecei a ter dificuldade comigo mesmo. Naturalmente a ansiedade chegou num nível que ficou impossível de controlar a minha própria cabeça, que hoje eu tenho o maior orgulho dela, até porque ela é gigantesca. Comecei a ter um verdadeiro medo, um verdadeiro pânico do que ela estava proporcionando. E eu lembro claramente do que estava acontecendo. A primeira vez foi num final de semana, eu estava com uma antiga namorada, 6 horas da manhã começou a vir uma onda de uma respiração equivocada, uma sensação assim de quase morte. Eu estava com 30 e poucos, 40 anos de idade, parecia uma contração da gravidez que vem de tempo em tempo, intervalos cadenciados. Era uma respiração que me gerava um pensamento, peraí, será que eu estou tendo um ataque cardíaco? Será que eu vou morrer? O que está acontecendo? Não sei o quê. E ela vinha e voltava. Aí essa antiga namorada começou, não, peraí, vamos conversar e tal. E eu conversava com ela, tirava um pouco do pensamento, não, porque isso, não sei o que, e passou. E aí, tempos depois, eu estava lendo uma revista super interessante, falando sobre o fim do mundo no calendário maia. O grande reset, que isso ia acontecer em 2012. Eu terminei a leitura, eu não conseguia me levantar do sofá. Eu vou morrer. Esse era o pensamento. Literalmente, o último segundo que eu tenho aqui na Terra. A minha sorte é que eu estava com o celular próximo assim, a minha ex-mulher morava no prédio em frente. E aí eu peguei o celular assim em câmera lenta, em totalmente slow motion, disquei para ela e falei, vem aqui em casa porque eu tô morrendo. Eu me senti altamente patético, porque se você tá morrendo, você, meu Deus, vem pra cá! E eu não, fico... Eu fiquei literalmente assim. Aí ela tocou o interfone e eu fui me levantar em câmera lenta. E aí veio o trem, uma velocidade absurda na cabeça com esse pensamento, é o último segundo, é o último segundo, é o último segundo, é o último segundo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. O negócio vinha de um jeito assim, e eu já estava acostumado com esse fluxo de pensamento, mas eu nunca tinha experimentado aquela velocidade aterrorizante. E ela me levou no hospital, me deu um calmante, eu apaguei. Só que essas crises começaram a vir com mais frequência e em situações assim absurdas. Eu estava aqui agora e eu poderia... Pô, será que eu estou enlouquecendo? Ainda não sabia de TDAH, ansiedade, nem nada. É que eu lembro que desde moleque eu sabia que eu ia morrer. Isso até foi o que me levou a ser fotógrafo. Um fotógrafo de viagem, um retratista, porque eu queria conhecer o máximo possível da criação antes desse tempo acabar. Essa certeza da finitude, ela sempre provocou um tipo de ansiedade saudável, de você querer realizar logo aquele negócio e não deixar para um futuro. Você aproveitou uma deficiência? Na verdade está de um alerta. Eu falei assim, olha, isso aqui é provisório, mete bronca, né? E também um livro que me marcou muito, que é Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. Ele responde ao Paulino, o Paulino fala, não, eu estou juntando dinheiro aqui nesse trabalho para viver bem aos 50 anos de idade, que é o que mais ou menos as pessoas pensam, né? E o Sêneca, em 24 páginas, ele destrói o pensamento e, sintetizando aqui, ele fala, qual é o fiador que você tem para uma vida tão longa?
você pode morrer amanhã. E ele passou a ser o meu herói. O livro é lindo, eu recomendo até que vocês leiam, ou não, né? Quem está com ansiedade aí é melhor ler outra coisa. Então essa certeza que eu ia morrer, ela me deu sempre um gás, uma acelerada maior. Só que essa certeza você vai envelhecendo, pais, mães, parentes vão morrendo, você começa a ver que não, realmente eu vou morrer mesmo. E pequenas frustrações do dia a dia que você não consegue resolver alguma coisa, elas vão se empilhando e acho que a máquina perde o equilíbrio, né? O balanceamento. Você saber que você perde para você mesmo, sabe? Que você fala, não está funcionando, né? A minha mente que está me ganhando. Mas eu sentia a descarga descendo pelo meu corpo e gerava um pânico muito maior. Aquilo vai te dando uma decepção e um desespero do que a parada vai vir, que você entra em parafuso. Eu tive crise de ansiedade assim absurda. Então eu falo para minha mulher atual, ela nunca viu, mas eu falo, eu não estou de brincadeira nesse momento. É o momento em que eu preciso realmente da ajuda. Começava a ter um pensamento que se avizinhava, a morte, eu vou morrer, o coração fisicamente começou a gerar problemas, porque qualquer esforço a mais que eu fizesse, que o coração batesse, vou morrer, então eu comecei a parar também de fazer grandes exercícios e tal coisa, e você engorda, a tua situação de saúde fica prejudicada, então é um círculo vicioso. Era um trem, essa era a sensação. Eu fui pro psicólogo, eu falei assim, eu quero parar o trem que está na minha cabeça. Pô, me dá um calmante de cavalo, eu quero dormir durante 12 horas, que pelo menos a mente dava um reset ali. Eu voltava para casa e ficava tudo bem. Até que eu tive uma crise dessa dormindo, ferrou, nem no sono mais. Então, desiste de lutar contra. O próprio Sêneca fala, o desejo de ser curado faz parte da cura. A cura começa quando você fala, estou com um problema, vou procurar ajuda. E talvez a pior das crises, e foi quando eu tive a segunda iluminação, eu tive uma sensação, eu senti o coração aqui em cima. Ficava chato, porque as pessoas sabiam que não era um ataque cardíaco e elas ficavam preocupadas, que de repente esse maluco está tendo um ataque cardíaco mesmo, ele pode estar morrendo. Aí começou a ficar chato, eu começava a ficar um pentelho maluco. Eu não podia subir de elevador porque eu achava que se o elevador caísse, não sei o que, na escada eu tinha recurso. E aí no meio da escada eu subindo e comecei a arfar. Aí eu falei, vou morrer, segurando a minha filha ali. Eu falei, pô, minha filha vai me ver morrendo. Cara, então qualquer estímulo era suficiente para detonar. Eu já estava procurando tratamento com um psicólogo, que foi essencial, 10 anos de psicologia. Eu tive um ataque desse, fui pro hospital, eu tenho 1,90 m, 100 e poucos quilos. Eu tava, cara, veio um médico baixinho assim e ele falou, Renato, o teu remédio é Deus. Eu lembro que eu peguei o cara assim, eu levantei ele assim e falei, meu irmão, o meu remédio é a Roche, é a Baia. Me dá um calmante aqui que eu preciso dormir. Ele falou, vamos fazer um exame. Vamos morrer. Esse é o pensamento. É o meu último segundo na Terra, meu último segundo na Terra. Eu vou acertar um dia esse pensamento, mas eu quero que seja o mais afastado possível. Aí ele botou os marcadores, mostrou a máquina e ele falou assim, Renato, olha aí, você tá com o coração de uma criança. E o meu coração tava assim, ó, Renato, naquela hora ali, cara, eu tive a crise mais louca da minha vida. Eu achei que eu tinha morrido e que não era eu que estava ali, que eu estava me vendo fora do corpo, não sei o que, eu estou até com vergonha, que o Renato tá maluquinho, coitado. Mas para você ver o nível da coisa, foi quando me deu o maior grau de serenidade possível. A chave para entender esse negócio e para ter orgulho dessa potência toda. Quando eu me via, eu falei, pô, tô fora do corpo, eu morri, não sei o que, aconteceu alguma coisa. Mas eu vi um médico falando comigo, meio cinema, sabe, que você corta pro médico, o médico tá... E você, uau, meu Deus, aquele negócio. Aí eu falei, peraí, se a minha mente tem a capacidade de criar essa realidade destrutiva, ela também tem a capacidade de criar uma realidade construtiva. É a mesma energia. Eu estou sintonizando as ondas erradas. Eu tenho a capacidade de me ver morrendo. Por que não ter a capacidade de me ver vivendo? Claro que ajuda como psicólogo. Por que você está pensando dessa forma? Por que você está dessa forma? Pô, meu irmão, se eu quisesse saber a resposta, eu estava esfagando para você. Fala o negócio, pô. Eu detestava. E aí me deu uma certeza. Eu falei assim, eu não tenho uma mente destrutiva, eu tenho uma mente poderosa. A análise me ajudou a entender. A partir desse momento eu comecei a apontar a mente para a construção. Mas sou extremamente feliz, felizaço mesmo. O que você usa? Remédios, alguma coisa? Eu usei durante bastante tempo o SOS. O próprio hospital virou um remédio, porque com o passar do tempo eu já não mais entrava no hospital. Eu só passava perto. Eu acho que é mais fácil morar perto do hospital. Buscar um hospital também era um remédio, um fator tranquilizador. Por exemplo, essa expedição do Brasil Gigante é feita com uma parceria da Marinha, mas você viaja em navios que tem um posto médico lá dentro, tem um médico lá dentro e tal. Então você ter o local e ter a figura, estou precisando de uma autoridade, um cara de jaleco e estetoscópio e falar, você não tem nada. Então, um choque de realidade também foi quando uma vez ele falou assim, Renato, muito bem, você vai morrer.
Então aceita isso daqui. Só que não vai ser agora. Então começa a trabalhar essa ideia dentro de você. O que está acontecendo é uma personalidade da qual você não curtia, está desaparecendo, então ela está morrendo mentalmente e você está surgindo uma segunda mentalidade. Então está tendo uma morte de diversas coisas, mas não é uma morte física, mas que ela vai acontecer, vai, e a gente tem que trabalhar isso com o passar do tempo. Hoje, uma das formas de me tranquilizar é saber, por exemplo, eu estou aqui, eu sei que tem um hospital, onde eu vou mais ou menos eu fico vendo, vou ali no Google Maps, falo, onde é que eu corro aqui caso ela apareça. Eliminei os estímulos externos, então não vejo mais televisão, não leio jornal, me informo digitalmente e faço questão de não ver coisas que possam possibilitar esse estalo e entender principalmente a respiração. E duas formas também, durante os ataques, era ter uma forma de desviar o pensamento. Então eu começava a escrever textos, eram textos que eles nasciam para morrer mesmo. Então eu escrevia sobre qualquer coisa. Talvez se eu fosse para poesia, e talvez se eu cadenciasse corretamente as palavras, buscasse um significado para essas palavras, o meu cérebro trabalharia mais ainda, frearia com muito mais intensidade esse pensamento. São muito importantes para mim, tem algumas muito maneiras, não me considero um poeta. Transformar um momento de pânico numa poesia, desenvolveu também uma capacidade de fotografia, de síntese. Eu falei, eu vou para a fotografia. A fotografia e a poesia ajudariam na concentração da mente, de fazer com que ela não voasse para esses pensamentos errados. Por isso até que eu produzo conteúdo escrito pra caceta, porque é uma forma que eu tenho ali de ficar passando ali, me concentrando e tal. E por isso que eu sou apaixonado pela fotografia, que também é uma forma quase patológica de você também manter a tua cabeça no presente. Eu adoro ter ideia. Tem vezes que eu ligo pra você, ligo pra minha mulher e falo assim, tive uma ideia genial. Eu falo, puta merda, mais uma ideia genial. Hoje eu tenho um caderninho, que eu coloco várias ideias ali, e passar ideias para outras pessoas, tipo você. De falar, Renato, por que você não faz isso, isso, isso? Talvez essas ideias não sejam para que você realize, mas que sim para outras pessoas realizarem. Então que pudesse, essas ideias também ficassem ali, mas que elas não precisam necessariamente se realizarem. Graças a Deus eu olho para trás e falo assim, que bom. Então de 2008 para cá você vê, 14 anos com esse comportamento todo, mas que hoje eu aprendi a conviver com aquilo dali, então eliminando possíveis estímulos de estresse. Hoje eu trabalho na internet que depende basicamente de imagens e de ideias criativas. Eu dou graças a Deus de estar passando por isso agora, imagina em 1900, ou então em 1800, 1200, eu quero um bruxo, um maluco, não sei o quê, enforca esse homem. Mas reconheço também que as pessoas que entram em contato muito íntimo, é difícil, porque não é um relacionamento normal, tanto de relação comercial, quanto de relação amorosa e tal, é meio complexo. Ou você gosta ou você odeia. É chato, porque é impossível mudar. Como que você lidaria com você mesmo? Caraca, acho que matando. Me matando. Renato, assim, difícil de te responder isso. Eu tenho poucos amigos, e bons amigos. Obrigado. Bons amigos, você está nesse pequeno grupo. Mas eu acho também que as pessoas que se aproximam são pessoas que têm essa sensibilidade mais, essa criatividade e tal, mais aflorada. E também eu já estou com 50 anos. Uma outra solução, a capacidade de falar não. Eu queria agradar todo mundo. Então o não foi assim, um bálsamo. Não, Renato, eu não quero não. E você não ficar chateado comigo e falar, cara, desculpa, mas eu não quero. Eu não quero amainar esse pensamento. Mente são e corpo são, sabe? Eu quero que essa cabeça esteja funcionando o tempo inteiro para me levar cada vez mais longe, mais acelerado, para aproveitar o máximo possível. Então eu quero alimentar esse motor. Difícil, eu não saberia responder essa pergunta. Não saberia mesmo. Pessoas que se afastaram, eu entendo por que se afastaram e não guardo nenhum rancor nem nada, e nem me sinto, eu sou melhor, nem porra nenhuma, mas entendo que é uma condição que não é muito fácil de conviver. Esse mundo que se avizinha aí de ideias muito rápidas, de uma velocidade muito grande, eu acho que ele é preparado para pessoas com essa capacidade de reação. De 2008 para cá, eu venho programando toda a minha vida para não ter que lidar com as escolhas que me deixariam extremamente magoados, extremamente ansiosos, para lidar com exatamente o que eu quero fazer. E a internet me proporciona isso sem nenhum freio. Mas é uma pergunta que eu vou ficar sem resposta. Como eu lidaria comigo mesmo?
O que você tem a dizer para as pessoas que estão vendo esse vídeo? Quando você está no início ali das crises e tal, é praticamente impossível você controlar, é muito mais forte do que você. Reconhecer essa força como uma coisa boa e não como uma coisa ruim, procurar uma ajuda profissional, entrar numa cooperativa, algumas universidades e faculdades têm isso, tem também cooperativas onde você num grupo você tem essa análise, reduzir os estímulos que possam gerar aquilo dali e enfrentar a vida de uma forma assim, vá fazer as coisas que você quer fazer. Boa parte dessas crises veio porque eu não estava vivendo a vida da forma como eu queria viver. E aquilo foi criando uma pilha de insatisfações enorme. No momento em que eu fui reduzindo essa pilha e me libertando de insatisfações, é difícil pra caceta falar isso, Renato, porque eu sei que boa parte da população brasileira trabalha para pagar ali a conta e tal, mas eu acho que através da internet e você parando um pouco e planejando melhor a tua vida, leva um tempo, mas você consegue melhorar. É claro que eu tive uma rede de proteção por trás muito grande também, que não é todo mundo que conta. Eu sei que é muito fácil desistir, você não sabe o resultado daquele primeiro passo que você dá. Cara, grava o podcast. Hoje está no YouTube. Você está parado, deitado na cama, está em depressão. Em alguém isso vai ser tocado. Da mesma forma que eu espero que alguém seja tocado. Só o fato de você dar o primeiro passo, tanto te ajuda quanto ajuda outras pessoas também. E entender que você está aqui também para servir, para ajudar ao próximo. Então que essa sua história também, que você seja contada e que ela vai ajudar outras pessoas. Eu não tive depressão, então não posso falar da depressão em si e tal. Mas se você está lidando com ansiedade, que você entenda que você tem uma condição especial e que da mesma forma que ela pode estar te trazendo problemas, ela pode também te gerar coisas boas. Tem que haver um lado bom nisso tudo. Então foca no lado bom. Da mesma forma com a depressão, com a velhice, eu não trocaria os meus 50 anos pelos 18 anos. Estou muito melhor, muito mais satisfeito e tal. Cheio de craca, mas são as minhas cracas também. Gostando de mim muito mais agora. E acredita em você mesmo, vai fundo, porque é uma condição especial. Isso hoje eu vejo como uma bênção, um presente divino na minha vida. Show? Tchim, tchim. Tchim. Obrigado. Esse foi o responsável do Videofotista Envelhecente Está no Ar. Só dei uma mão, ele é o responsável.